Amanda Lewis se ocupava com as tarefas da casa. Era uma manhã comum, sem sinais do que estava prestes a acontecer. Minutos depois, um grito ecoou pelo quintal. Amanda correu até a piscina e viu o corpo de Adriana boiando na água, imóvel. O pânico tomou conta dela. "Adriana!" gritou, entrando na água para puxar a filha. Os cabelos loiros da menina estavam grudados no rosto, e seus pequenos braços estavam moles, como se o corpo já tivesse desistido de lutar. Amanda arrastou Adriana para fora da piscina e começou a fazer compressões no peito, enquanto seus dedos trêmulos procuravam o telefone. "Por favor, atendam!" repetia desesperada, até que a linha se conectou com o serviço de emergência. "Minha filha, ela caiu na piscina, não está respirando." O som das sirenes ecoou pela rua poucos minutos depois. Parâmetros chegaram rapidamente, assumindo o controle da situação e tentando reanimar a menina enquanto Amanda, ainda molhada, assistia em estado de choque. Cada segundo parecia se estender em uma eternidade silenciosa. Adriana foi levada às pressas para o hospital mais próximo, mas após várias tentativas, a equipe médica informou que ela não havia resistido. O silêncio pesado na sala de espera trouxe uma sensação de fim. Amanda se ajoelhou, tomada por lágrimas silenciosas, balançando o corpo como se o movimento pudesse afastar o vazio que agora preenchia seu peito. O caso foi inicialmente tratado como um trágico acidente doméstico. Uma mãe distraída, uma piscina sem supervisão e uma criança curiosa demais. Tudo parecia encaixar-se, mas ninguém ali sabia que aquele seria apenas o começo de uma verdade muito mais perturbadora. Nos dias seguintes ao funeral de Adriana, a casa de Amanda ficou envolta em silêncio e tristeza. A vida parecia suspensa, e Amanda tentava manter uma rotina mínima para o filho mais novo, a Jota, de apenas 6 anos. Ele era uma criança tímida e introspectiva, mas o olhar perdido que carregava desde a morte da irmã era difícil de ignorar. Enquanto familiares tentavam consolar a mãe, a Jota fez um comentário que chamou a atenção. "Mamãe segurou Adriana na água." Ele sussurrou para a avó, que ficou desconcertada. Ao ser pressionado para explicar melhor, ele se afastou, incomodado, como se não entendesse a complexidade do que havia dito. O comentário chegou aos ouvidos de uma assistente social, que começou a fazer visitas à casa. Na primeira conversa com a Jota, ela o ouviu dizer com simplicidade: "Minha irmã estava gritando, mas mamãe não deixou ela sair." Sua voz infantil transformou o que antes parecia um acidente em um evento perturbador. A Jota não parecia perceber a gravidade do que estava contando. Para ele, aquilo era apenas a lembrança do que havia testemunhado. A mãe, por outro lado, negava veementemente qualquer responsabilidade, dizendo que a Jota era muito pequeno para entender o que havia acontecido. "Ele está confuso", insistia Amanda, ainda em choque pela perda e pela suspeita que agora pairava sobre ela. A dúvida começou a se instalar. Teria sido mesmo um acidente? Ou aquele menino estava revelando sem saber uma verdade terrível? Com base nas declarações de AJ, a polícia decidiu reabrir a investigação. As perguntas que haviam sido deixadas de lado foram trazidas à tona. Por que Adriana estava na piscina sem supervisão? E por que AJ, tão jovem, dizia ter visto a mãe segurar a irmã debaixo da água? Durante uma nova entrevista, AJ deu mais detalhes, desta vez com mais confiança. "Mamãe estava brava", disse ele. "Ela empurrou Adriana na água porque ela fez algo errado." A assistente social e os investigadores ficaram em silêncio por um momento, processando as palavras do menino. Era impossível ignorar a clareza com que ele descrevia a cena. A narrativa de AJ foi suficiente para que Amanda fosse formalmente acusada de homicídio. Embora não houvesse provas físicas contundentes, o testemunho da criança tornou-se o pilar central da acusação. Os investigadores também descobriram relatos de vizinhos que reforçavam que Amanda tinha um temperamento difícil e histórico de impaciência com os filhos. Amanda foi presa alegando inocência. As semanas seguintes foram um turbilhão de perguntas e incertezas. A comunidade ficou dividida. Alguns acreditavam que Amanda jamais faria algo tão cruel, enquanto outros achavam que a raiva e o estresse haviam levado a mãe a cometer um ato impensado. E no centro de tudo, um menino de 6 anos segurava a chave para a verdade. A prisão de Amanda foi rápida e discreta, mas o impacto reverberou pela cidade.
Uma mulher que havia perdido a filha agora estava sendo acusada de assassinato, baseada quase exclusivamente nas palavras de outra criança. A situação parecia absurda para alguns, mas as autoridades acreditavam que havia verdade nas palavras de AJ. No tribunal, a acusação sustentava que Amanda havia perdido o controle e, como forma de punição, afogou Adriana. Os relatos de explosões de raiva e falta de paciência reforçavam essa versão. Por outro lado, a defesa argumentava que AJ não era uma testemunha confiável por sua idade e que suas memórias podiam ter sido distorcidas pelo trauma e pelo luto. Enquanto esperava o julgamento, Amanda passou a maior parte do tempo isolada, tentando lidar com a dor e o medo. Ela insistia que era inocente e que AJ estava simplesmente confuso. Ele é só uma criança, repetia com a voz trêmula. Mas agora, a palavra daquela criança era a única esperança para alcançar a verdade. Nos meses que antecederam o julgamento, a tensão aumentou. AJ foi preparado para depor, com psicólogos e assistentes sociais ajudando-o a entender a importância de contar a verdade. No entanto, ele não parecia compreender totalmente o peso de suas palavras. Para ele, estava apenas contando o que tinha visto. A defesa tentou explorar a imaturidade e a vulnerabilidade de AJ, enquanto a acusação se preparava para usar a clareza de seu depoimento como prova decisiva. As discussões entre os advogados giravam em torno da pergunta crucial: uma criança de 6 anos pode realmente entender e relatar um crime dessa magnitude? Amanda oscilava entre a esperança e o desespero. Em alguns momentos, acreditava que tudo não passava de um pesadelo do qual acordaria. Em outros, tinha certeza de que seria condenada por algo que alegava não ter feito. E no meio de tudo isso, AJ continuava vivendo sua rotina simples, sem saber que sua verdade era o centro de uma batalha jurídica complexa. O dia do depoimento chegou. AJ foi levado até o tribunal, segurando um pequeno brinquedo que lhe davam para se acalmar. O ambiente era intimidante, mas ele parecia tranquilo. Quando perguntado sobre o que havia acontecido naquele dia, ele respondeu com a mesma simplicidade de antes. Mamãe empurrou Adriana na água. Ela estava brava. A defesa tentou questioná-lo, sugerindo que ele poderia ter se enganado. Você tem certeza do que viu? Perguntou o advogado. AJ apenas assentiu, olhando diretamente para o homem sem entender por que alguém duvidaria dele. Enquanto AJ falava, Amanda desabou em lágrimas. Não era apenas o medo da condenação, era a dor de ouvir seu filho, o único que lhe restava, contando uma história que a transformava na vilã de sua própria família. Após dias de deliberação, o júri chegou a um veredito: culpada. Amanda foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No momento em que a sentença foi lida, a sala mergulhou em um silêncio esmagador. Amanda permaneceu imóvel, os olhos vazios como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. AJ estava presente, mas parecia alheio ao que estava acontecendo. Para ele, o julgamento era apenas mais um evento incompreensível em meio ao caos de sua vida recente. Com Amanda na prisão, AJ foi enviado para viver com parentes. Ele passou a viver uma rotina nova, mas a ausência da mãe e da irmã era uma sombra constante. Embora a família fizesse o possível para confortá-lo, AJ crescia com a sensação de que, de alguma forma, era responsável pela separação. O sentimento de culpa se misturava à confusão sobre o que era certo e errado. Ele havia contado a verdade, mas no fundo, sentia que havia perdido tudo. Anos depois, AJ refletiria sobre tudo o que aconteceu. Já adolescente, ele entendia que contar a verdade havia sido necessário, mas o peso daquela decisão ainda o acompanhava. A justiça fora feita, mas a ferida permanecia aberta. O caso de Adriana Hutto nunca deixou de assombrá-lo. Cada escolha tem consequências, e algumas verdades são tão dolorosas que mesmo o tempo não consegue apagá-las. A história termina com AJ olhando para uma foto antiga de sua irmã, sabendo que, apesar de tudo, ele fez o que precisava ser feito.